Muita gente comentou sobre a mulher que esperava o Brad Pitt. E eu fiz um post sobre isso lá no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, assim, não de forma cômica, porque eu não acho muito legal a gente ficar assim falando da suposta vítima, né? A gente não sabe realmente se foi uma vítima, se foi uma brincadeira, o que que foi, mas a gente sabe que existem vítimas que passam por isso. Mas é que eu fiquei assim pensando que esse tipo de história não fala sobre celebridade, sabe? Esse tipo de história, coisas que acontecem, sim, e já aconteceram com outras pessoas, tanto usando a imagem do Brad Pitt, quanto usando a imagem de outros atores, cantores. Essa história, ela não fala sobre celebridade. Para mim, ela fala sobre silêncio. E o silêncio, ele também adoece. Meu nome é Elisa, eu sou psicanalista e escritora, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente tá falando de algo muito comum, tá? A gente tá falando de algo que acontece muito, de uma pessoa que fala, 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 mas ela não é escutada de verdade, assim, com verdade. E aí eu paro um pouquinho pra falar sobre isso, pra perguntar pra ti, quando foi a última vez que tu ouviu, mas que tu ouviu de verdade? Ouviu uma pessoa de verdade, escutou cada detalhe do que ela falou e não ficou pensando em outras coisas, ou ficou pensando, ah, eu tenho que contar isso e aquilo, ou ficou pensando em mostrar a sua verdade. Quando tu parou pra ouvir de verdade? Porque é muito importante a gente parar pra ouvir as pessoas de verdade, sabe? Então eu te faço essa pergunta e eu espero que tu seja uma pessoa que escuta, porque isso é muito importante, principalmente para as pessoas que a gente ama. Na psicanálise, quando a palavra ela não encontra lugar, o corpo ele falava. E Freud dizia isso lá há muito tempo atrás, né? Que ele foi visto como meio doidão, assim, porque ele já dizia que quando a palavra ela não encontra um lugar, ela não sai da gente, ela não significa ali algo, ela não consegue ser esboçada na nossa fala, o corpo vai falar. Isso vai retornar no corpo. E aí nós temos as histéricas lá, né, de Freud e tal. E aí o corpo, ele vai falar em forma de tristeza, de isolamento muitas vezes, de adoecimento, de uma dor de cabeça constante, de alguma dor que antes não existia, mas que simplesmente ela existe por conta desse guardar, desse não poder expressar na fala o que eu estou sentindo. Quantas pessoas vivem assim, né? Invisíveis. Quantas pessoas que a gente mesmo não conhece, às vezes dentro de suas próprias famílias são invisíveis, né? Gente que vira na visão dos outros, ai, vem a difícil, vem a reclamona, vem a chata. E quando na verdade é uma pessoa que só tá sozinha muitas vezes. E o sofrimento, ele não precisa de palco. O sofrimento, ele precisa de alguém que fique, de alguém que escute, de alguém que te olhe e te escute. E o Freud, ele já dizia que aquilo que não pode ser dito não vai desaparecer, ele vai voltar. Aí ele volta o quê? Ele volta como um sintoma, como eu já falei, né? Retomando ali, ele volta como um sintoma no teu corpo, ele volta como uma tristeza, ele volta como uma desistência, algumas vezes até como violência. Olha os nossos vídeos dos sussurros do inconsciente, tu vai ter mais ou menos uma base do que pode acontecer, né? Eu acho que talvez a história da mulher lá do Brad Pitt, né? Ela não seja sobre ela, sabe? Talvez ela seja sobre o quanto a gente tá ocupado demais para escutar o próximo. Quanto
A escuta hoje se tornou uma das coisas mais raras de se encontrar. A escuta verdadeira, a parar, né? O parar para ouvir a outra pessoa. E é nessas aí que esses caras têm muita chance, porque essas mulheres, elas estão sendo ouvidas. Eu lembro que eu olhei um vídeo no canal da Dani, que é Sobrevivendo na Turquia, que é um canal muito bom, eu já indiquei lá no meu Instagram, que ela conta uma história, eu não lembro agora a nacionalidade da mulher, mas ela também estava conversando com um suposto Brad Pitt, né? E ela chegou a enviar muito dinheiro para ele. E quando foi conversado com ela, quando foi dito para ela que não era ele, que era uma quadrilha e tal, e tiraram bastante dinheiro dela, ela simplesmente, ela dizia que ela sentia falta dele, sentia falta de conversar com ele, porque ele conversava muito tempo com ela, ele era um cara maravilhoso, ele ouvia ela. Então, aquela fantasia não necessariamente era com o Brad Pitt, mas era com alguém que estava me ouvindo. Alguém me escuta, alguém me vê. E é aí que esses caras entram. E é aí que a gente tem que ter cuidado para ouvir mais as pessoas que estão à nossa volta, nossas mães, nossas amigas. Homens também passam por esse tipo de coisa, de às vezes até se apaixonar e a mulher ser um fake, não ser real. Então, é simplesmente o fato de que a pessoa, ela não tá sendo ouvida. Então, aquela pessoa oferece uma coisa que ela não tem no mundo real, sabe? Ouvir e ouvir de verdade. Coloquem uma coisa na cabecinha de vocês. Escutar é uma forma de amor. Pode ser que eu não saiba o que dizer no momento, mas escutar já é de grande ajuda. Escutar sem julgar, escutar sem brigar, às vezes é muito importante. Às vezes a pessoa só precisa botar pra fora aquilo que tá trancado aqui dentro. E aí, se você escutar ela, vai tirar um pouquinho do peso. É nessas horas que a gente percebe o quanto é importante fazer uma terapia, porque ali você vai estar falando tudo que vai ficando dentro de você. Quando eu vou para análise e eu conto toda a minha semana, conto coisas que às vezes me incomodaram mais, eu saio de lá leve, eu saio de lá tranquila. E ali é um lugar que eu sei que eu estou sendo ouvida de verdade. Ali é um lugar em que eu estou sendo ouvida e não estou sendo julgada. Então, olha como escutar é uma forma de amor, né? Escutar é uma forma de tirar um pouco o peso do outro e não pegar para si, mas deixar ele soltar para que isso depois não vire um sintoma, não vire uma tristeza, não vire uma dor, não vire uma coisa que vai virando assim uma bola de neve e a pessoa ela tá cheia de tristeza, de dor, de decepção, ela já nem sabe mais pelo quê, porque simplesmente ela guardou tanta coisa, que agora realmente só fazendo uma análise para ir buscando lá no fundo como começou isso. Eu acho que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu acho que vale a pena a gente ter entrado nesse assunto para falar justamente sobre isso. Você escuta de verdade? Você escuta com atenção, com carinho? Isso é muito importante. Escutar também é uma forma de demonstrar amor. Até o próximo vídeo e beijo.